Irmãos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Estou muito feliz da gente estar aqui orando no louvor, cantando, que a gente consagra ao Senhor todo o nosso ser, toda a nossa vida. É um privilégio que a gente tem. Queria também cumprimentar os nossos visitantes, é uma alegria ver você aqui. E reforçar o que o Gui falou, que essa agendinha e essa sacolinha, ela é alvo do nosso desejo. A gente não vê a hora de ganhar e a gente espera que até o fim do ano a gente ganhe uma também. E a gente louva a Deus pelo privilégio de a gente estar aqui meditando na palavra do Senhor. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Nós estamos meditando neste segundo semestre, sequencialmente no livro de 1 Pedro, entendendo que ele nos desafia a viver firmes na fé, porque os dias são maus. Esse é o nosso tema do ano. E Deus tem nos agraciado com a palavra, a sua palavra tem nos encorajado, tem nos feito enfrentar problemas, tem nos feito ver que Deus é um Deus presente. E que nós saiamos daqui nesta noite. Queria dizer, antes da gente ler o texto, duas considerações sobre esse momento da meditação na palavra para nós. Irmãos, por que a gente medita na palavra de Deus? É bom sempre a gente pensar por que a gente faz as coisas. Por que nós estamos aqui cantando? Por que nós estamos aqui lendo a Bíblia? Por que nós vamos participar da ceia? Por que você saiu da sua casa e veio para cá? E por que agora é o momento da meditação da palavra? Se a gente não entender o porquê, talvez a gente não se condicione. E isso não é duvidando, mas é a gente se avaliando. Porque às vezes as coisas podem cair no lugar comum. Então é nesse sentido a gente dizer, uau, deixa eu condicionar, deixa eu me avaliar. Quando a gente pensa no momento da meditação da palavra, irmãos, a gente não está aqui para debater as nossas ideias com Deus. A gente está aqui para dizer, entendi, o Senhor é a sabedoria, e por mais que eu não concorde, eu não sou Deus. Difícil para nós isso, né? Porque desde que a gente apareceu uma autoridade sobre nós, quando você era criança ou eu era criança, chamado pai e mãe ou o nosso educador, o nosso instinto é de rebeldia, dizer, não, eu não quero que ninguém me diga eu sei o que é melhor para mim. Mas, irmãos, nós estamos aqui para a gente render as nossas ideias ao que a Bíblia diz e viver o que a palavra fala. Por mais desafiador, confrontador, não sei se existe essa palavra, inventei agora, por mais confrontante que isso seja, sei lá, é desafio para nós a gente dizer, Deus, eu não vou concorrer com o Senhor. Se o Senhor disse, eu me calo e aceito. O nome disso, irmãos, é fé e obediência simples. Por que eu vou fazer? Porque Deus é Deus e Ele pode falar o que Ele quiser. Ele sabe o que Ele fala. E aí as nossas razões se calam diante da sanidade da palavra. Na última meditação de Pedro, Deus chamou a nossa atenção, quero linkar a última mensagem com a de hoje. Chamou a nossa atenção, encorajou o nosso coração a querer crescer. A querer crescer na vida espiritual, na vida ministerial, crescer não numa perspectiva gratuita, triunfalista, mas numa perspectiva piedosa, humilde, bíblica, cristocêntrica, com os valores da palavra de Deus. E hoje, a partir de agora, há uma virada na carta de Pedro para nós, e aí ele diz, vamos, tendo tudo aquilo que nós já vimos como pressuposto, que devemos crescer, devemos buscar a graça de Deus e ser como Cristo Jesus, ainda que seja o dia mau, ainda que seja um período de luta na sua vida, ainda que seja um período de dificuldade, a palavra de Deus desafia você a crescer. Talvez, volto a retomar, será a última coisa. Eu quero viver, se eu chegar ao fim, tá bom. Crescer é lucro. Não, a palavra de Deus está dizendo que é possível você crescer no dia mau.
Deus não errou quando colocou a gente no dia mau. E até que Cristo volte, nós estamos vivendo a última hora e ela tem as suas marcas. E o texto de hoje, ele nos desafia a gente a viver como peregrinos neste mundo, num mundo que jaz no maligno, mas que é o mundo de Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele nos plantou aqui. Então há um desafio de Deus nesse texto para nós. Vamos ler, 1 Pedro 2, 11 até o 17. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra de Deus, 2, 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Viver como peregrino num mundo, neste momento em que nós estamos, Deus nos colocou aqui para viver, na cidade de São Paulo. Na última pregação, a palavra de Deus diz em 2:9 que nós somos povo de Deus. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso nos mostra que ser povo de Deus indica que nós, já vimos isso na última meditação, nós temos um relacionamento vivo com Ele. E, irmãos, preste bastante atenção nisso, não tem como a gente dizer, eu tenho um relacionamento com Deus e vivo minha vida do jeito que eu quero. Relacionamento com Deus e conduta são duas coisas que estão atreladas. Então, das duas, uma. Ao avaliarmos as nossas condutas, você avaliar a sua conduta, eu avaliar a minha, a gente vai ver onde está Deus na nossa vida. Ou, ao avaliarmos o nosso relacionamento com Deus, a gente vai, por meio dele, poder dizer, será que isso reforma a minha prática? Reforma a minha vivência no mundo? Essa é uma avaliação, em primeiro lugar, que a gente precisa pensar aqui. Muitas coisas do nosso comportamento, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente reage, do jeito que a gente intenta, do jeito que a gente interpreta, julga, avalia, essas coisas elas apontam necessariamente onde está Deus na nossa vida. Eu confesso a vocês que, às vezes, em algumas reações que eu tenho, eu falo, Deus, onde o Senhor estava nisso? Talvez essa tenha sido uma experiência sua. Parece que perdi Deus. Falei, Deus não assinou o que eu disse. Reagi de uma forma que Cristo estava longe. Pois isso não tem que soar para nós como uma inquisição, uma opressão, uma palavra no sentido de dizer, vem Deus me oprimir. Não, muito pelo contrário. Se nós precisamos reformar algumas coisas nas nossas ações e reações, esqueça. Voltemos-nos para Deus nessa noite. Deus não está preocupado em que a gente haja exteriormente sem que antes o nosso coração esteja em chamas para Ele. Se nós temos que avaliar alguma coisa do nosso exterior, Deus quer chamar a atenção para o que está dentro de nós. Como está o meu e o nosso coração. Antes da gente pensar as lições desse texto, então a primeira coisa, irmãos, pense nisso. Relacionamento com Deus desemboca na conduta.
Conduta que não reflete Cristo, remete onde está Deus, o nosso relacionamento com Ele. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você. Irmãos, Jesus é a nossa vida. Jesus morreu por nós, Ele é tudo que nós temos. Como está o nosso relacionamento com a nossa vida? O texto diz que nós somos peregrinos e forasteiros. A palavra que define peregrino e forasteiro significa que nós somos residentes temporários. A gente está aqui, mas este mundo não é o nosso lar. Isso é uma coisa para a gente pensar. De fato, o mundo não é o nosso lar. A palavra diz que um crente olha o mundo e diz, eu não me encaixo. Eu estou nele. Eu não quero sair dele. A Bíblia não mandou a gente ter uma vida ascética, vai para o monastério e se isole. A Bíblia mandou a gente estar no mundo, e viver no mundo, e interagir com o mundo, e circular neste mundo. Mas é saber tudo do mundo e dizer, não é para mim, mas eu vou ficar. E vou ficar bem. À luz da palavra de Deus na semana passada, vou ficar bem para a glória dele, e vou tomar o vinho... Eclesiastes que falou. Vou gozar a vida com a mulher que eu amo. Não é apologia à bebida. Vou gozar a vida com a mulher que eu amo. Vou trabalhar debaixo do sol. Vou criar os meus filhos. Vou cuidar da propriedade para a glória de Deus. Mas o mundo não é o meu lar. O mundo não é o meu lar. Eu quero dizer que no dia mau nós somos tentados a fazer do mundo o nosso lar. Pedro tem isso como pressuposto para nós, e ele está dizendo que se o mundo não é o nosso lar, a nossa pátria é o Senhor, é o céu onde Ele está. Pedro ainda, eu vou dar 3 lições e eu vou ser rápido, então eu vou gastar mais tempo na introdução do que depois, então preste bastante atenção. Pedro desafia a gente ainda a no dia mau mostrar exemplo de conduta para aquele que não conhece Cristo. Ficou muito claro no texto. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para ele, junto com vocês, é, tá bom, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ser santo no meio dos incrédulos? Como é que eu posso viver como um peregrino neste mundo? Irmãos, a primeira palavra do versículo 11 é amados. Pedro está dizendo, vocês são amados por Deus. E por mim, no caso Pedro. Então, a palavra de Deus para nós nesta noite é uma palavra para quem é amado do Senhor. E você é um amado, nós somos amados do Senhor. E para viver como um peregrino no mundo de Deus, mas que jaz no maligno, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se abster das paixões carnais. Se abster das paixões carnais. Não tem outra palavra. Então vamos pensar por que Pedro diz que para a gente viver num mundo como peregrino, a gente precisa se abster das paixões carnais. Por que Deus quer falar isso para você nesta noite? E Deus quer falar isso para mim nesta noite. Porque nós temos paixões carnais. Ou você já chegou na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, neste corpo, ele tem a presença do pecado. Nós não temos um corpo de glória ainda, livre da presença do pecado. Nós não estamos debaixo do controle desse pecado, mas ele está presente. E essa presença nos desestabiliza. Você diz, eu não sou o que reina em mim, mas está aqui. Eu amo o Senhor, eu amo amar, eu amo perdoar, eu amo adorar, mas eu sou tentado na ira. Eu amo dar glórias a Deus, mas eu tenho uma vocação para a vaidade. Não é assim? Você não percebe isso em você? Pois é, essas são as paixões carnais. Estão presentes. Em uns, acentuam-se em uma área, em outros, em outra, mas todos nós as temos. A gente chama isso devocionalmente de fraquezas. A gente chama isso de crentez, de espinho na carne, que não tem nada a ver. É fraqueza mesmo. Paixão carnal. E você sabe quais são as suas? A primeira questão é essa. Como é que a gente vai se abster de uma coisa que a gente não sabe que está em nós?
E é engraçado que as pessoas que convivem comigo e com você, elas sabem quais são as nossas fraquezas. Eu sei as paixões da minha esposa. Ah, sei. E não quero saber as minhas, mas ela sabe. Sei as paixões dos meus amigos. Porque a gente explicita nas nossas fraquezas da vida. E vocês sabem as minhas. Mas o texto agora está pedindo para que nós nos vejamos como Deus nos vê, para que a gente possa identificar e dizer, eu preciso me abster disso. Então a pergunta é para o seu coração e para o meu. Quais são essas paixões? E aí, irmãos, a pergunta de Deus para nós é, por que Deus quer que a gente se abstenha das paixões carnais? Preste bastante atenção nisso. Porque quando a gente se entrega a elas, a gente vive com fraqueza espiritual. A pior coisa é quando a gente está na vida cristã e diz, eu sou um fraco espiritualmente. Eu estou fraco. E não é a fraqueza de dizer, Deus, eu estou fraco de humilhado dependendo do teu poder. É a fraqueza de você olhar para você e você perceber que no seu estado, no nosso estado de fraqueza espiritual, outro Senhor está reinando que não Cristo. E a coisa mais horrível, quando a gente sabe que a palavra fala alguma coisa, e a gente vê que a nossa vida vai totalmente o contrário do que a palavra diz. A gente diz, Deus, eu sei, mas Cristo não está reinando na minha vida. Quem está reinando sou eu. E todas as vezes que eu, ou alguém, ou alguma outra coisa reina, a gente fica fraco espiritualmente, a gente abre mão, a gente se agride. A gente agride as pessoas, a gente agride Deus, a gente peca contra Deus, a gente peca contra a gente mesmo e a gente peca contra o próximo. E aí o resultado disso é a gente dizer, Deus, eu estou escravo de mim mesmo. Deus não quer isso para você e nem para mim. Deus não quer que nós sejamos fracos, tenhamos essa fraqueza espiritual. E aí Pedro, interessante que nos 2 primeiros versículos ele deixa claro isso para nós. Ele está dizendo que, por que é que uma paixão carnal deixa a gente fraco espiritualmente? Porque a função dela é guerrear. Está lá, ela guerreia, ela luta, não é só a ideia de luta, mas ela vem, e ela vem para fazer o quê? Para destruir. Ela vem para destruir a obra, a nossa perspectiva, a nossa firmeza no Evangelho. Irmãos, eu não sei se você já passou por um período na sua vida cristã que você fala, Deus, as minhas paixões estão me fazendo duvidar ou não ver mais pureza e sentido no Evangelho. A pior coisa é quando a gente fica, não sei se o nome disso é cínico, de que você sabe uma coisa, mas você não consegue se entregar para aquilo que você sabe. Irmãos, a pior coisa é um crente quando está fraco espiritualmente, porque na nossa fraqueza, a gente não tem coragem de lutar contra aquilo que está em nós. A gente joga a toalha. E a gente se conforma e diz assim, aí a gente descamba, é assim e vai ser assim. Eu não vou mais sonhar que eu posso ser como Cristo. Eu não vou mais sonhar que o meu ministério pode ser alguma coisa. Eu não vou sonhar mais que a igreja, que a fonte de Sicar, ela não secou. Não tem mais. Eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais força. O problema da fraqueza espiritual, irmãos, é porque quanto mais a gente se entrega para as nossas paixões carnais, mais ela rouba de nós o nosso desejo pelo céu. Mais ela rouba de nós o nosso amor por Cristo, o nosso Senhor. Um crente fraco, ele não deseja, nem pensa mais no céu. A gente não quer morrer e estar com Cristo. O mundo virou o nosso lar. Não quero. A gente canta a eternidade, a Bíblia fala da eternidade, a gente sabe que a salvação é vida eterna, mas que ela não chegue. Porque é bom estar aqui. Irmãos, para a gente viver num mundo como peregrino, a gente precisa se abster.
Todas as nossas paixões carnais, quando elas reinam na nossa vida, elas matam o nosso desejo por Cristo, o desejo pelo céu, e o mundo passa a ser aconchegante para nós. A gente se vê no mundo e se identifica com ele, diz, eu gosto do mundo. A gente não consegue mais discernir, e essas coisas moldam a nossa vida, e a gente vê outro Senhor atuando na nossa própria vida. A pior coisa é quando você diz, eu sou de Cristo, mas outras coisas estão me dominando. Qual é o conselho da palavra de Deus para o que está em fraqueza espiritual? Abster-se. A palavra de Deus não disse para a gente sumir do mundo e nem pedir para morrer. A palavra de Deus diz, pega aquilo que reina, que guerreia contra o evangelho de Deus na sua vida e mantenha longe de você. Manter longe de cada um de nós. Irmãos, manter longe não é sair do mundo. Manter as nossas fraquezas longe de nós mesmos é examinar a nossa alma, examinar o nosso coração e ver onde é que esse desejo nasce e aí olhar e pedir, Deus, está em mim, mas eu quero deixar o Senhor matar este desejo. Se você vai lembrar bem, no ano passado, quando a gente falou do livro de Gênesis, na narrativa da queda, a gente viu no livro de Gênesis capítulo 3 que o pecado não começa. O pecado não começa com os nossos instintos. Não começa. O pecado não começa quando a gente está ali olhando, igual Adão e Eva, olharam fruto, desejaram, pegaram e comeram. O pecado começou quando? Quando eles disseram... A serpente disse, na verdade você vai ser igual a Deus. Gostei dessa ideia. Eu posso ser como ele. Por que só ele? E não eu também. Quando a gente tira Deus da jogada, o pecado começa aqui dentro. E aí tirou Deus daqui, tudo aflora, irmãos. Tudo aflora. E às vezes a gente acha assim, ai pastor, eu estou com uma raiva de mim porque eu continuo sentindo. Você vai sentir, irmão. Você vai sentir. Mas aquele irmão, ele é santo, ele não sente sim. Ele não fala, mas ele sente. E se ele não sentir, louvado seja Deus. Mas o fato é que sentindo pela graça de Deus, nós podemos não ceder. Por quê? Porque o nosso coração está no Senhor. Ele é mais importante. Ele é o nosso prazer. Então, se você hoje está aqui focando no que você está sentindo, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com Cristo, olhe para o teu coração. É lá que nasce o pecado. É aqui dentro, quando a gente diz, Deus tem a tua voz, mas tem eu também. Tem o teu recado, mas tem o que eu acho. Tem a minha ideia. Tem o que eu prefiro, o meu gosto, do meu jeito. Tem que ser assim. Só que no reino de Deus tem um Senhor. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Irmãos, abster-se significa manter longe aquilo que vai fazer com que a gente ceda às paixões carnais. Não saia do mundo, mas mantenha longe aquilo que escraviza você. Você sabe, eu sei, é nesse momento que eu acho que Deus quer dar uma pastoreada no nosso coração, porque a gente sabe, mas não tem coragem de pôr longe. E pôr longe não é dizer, isso é pecado, mas eu sou fraco para isso. E na minha vida, isso rouba Jesus. Por amor a Ele, eu ponho longe da minha vida. E não faço propaganda. Irmãos... Escrevi um livro na Bíblia, Cristiano 3,15, que diz que isso daqui tem que ficar longe. Não, Deus, eu guardo em silêncio, na oração com o Senhor. Segredo meu e teu. Regado com oração e numa firmeza bíblica. Isso na minha vida, por amor a ti, é não. Porque eu quero Jesus. Se a gente não fizer isso, as paixões vão reinar. E a gente vai ficar fraco. Manter longe. O fraco espiritualmente não quer olhar onde nasce o desejo. Agora, irmão, se a gente colocar longe, essa abstenção gera uma conduta. E essa conduta traz o testemunho de Jesus no mundo. Se nós somos identificados como crentões, evangélicos, chato, intransigente, está errado. Não é nenhuma coisa, nem a outra.
O crente num mundo que jaz no maligno é aquele que humildemente, em silêncio, diz: eu sei, eu tenho fraquezas na minha vida, mas eu amo mais a Cristo do que a mim mesmo, e por amor a Ele, eu ponho isso longe de mim. Ele vai olhar para o outro e vai dizer: eu tenho esses pecados, e ele tem aqueles, mas a graça de Deus deu conta de mim, dá conta dele também. Eu olho para ele com a esperança. Eu olho para ele e digo: Senhor, se a cruz estiver ali, o seu nome vai ser glorificado naquela vida. Eu não sou melhor que ele. Tua graça me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu vivo em fuga seguindo o meu Senhor. Então, o primeiro ponto, irmãos, do que é que eu tenho que me abster? Do que é que você tem que se abster? Quando a gente pensa em paixões carnais, a gente pensa em sexo. Mas não é só isso, não. Talvez essa área da tua vida esteja tudo bem, mas teus sentimentos não estão bem. Os teus relacionamentos não estão em santidade. Talvez o nosso comportamento no mundo corporativo também não está sendo para a glória de Deus. Talvez nós somos omissos ou falamos demais. Talvez nossos relacionamentos conjugais ou os nossos papéis biblicamente estabelecidos de homem, de mulher, de pai, de filho, de patrão, de empregado, estão fora da palavra. Isso é paixão carnal. E Deus deseja que o nome dele seja glorificado em todas as esferas do nosso ser. Por isso, irmãos, tenhamos bem claro dentro de nós onde nasce o desejo no nosso coração. E que nós saiamos daqui nesta noite dizendo para Deus: Deus, eu sei que isso daqui, por amor ao Senhor, tem que estar fora da minha vida. Eu quero jogar fora. É o olho que te faz pecar. O problema, o olho é Deus que deu, ele é bênção para nós, mas o problema está em nós, que usamos isso, não de uma maneira para a glória de Deus. Segunda lição para a gente viver num mundo como peregrino e que está atrelada à questão da gente se abster. Além de se abster, nós precisamos nos submeter. Irmãos, como é difícil, né? Como só dá certo por causa de Jesus. Porque tudo que a palavra fala, a gente fala: Deus, eu não nasci para me submeter. Olha só, queria compartilhar com você o que é submissão. Gostei dessa definição que eu achei no dicionário, diz assim: submissão, preste bastante atenção, principalmente nós todos. Não as mulheres, ato falho, mas todos nós. Submissão bíblica significa você saber se posicionar debaixo do outro. Horrível, horrível do ponto de vista da carne. Eu saber me colocar embaixo do fulano, pense em alguém aí. Eu me colocar, saber não estar abaixo, mas saber estar abaixo dele, ou dela, no meu trabalho, da minha mãe, ou daquele incrédulo, daquele tio, daquele primo, daquele cunhado, será de quem? Não vou ficar. Estou fora. Por que é que a palavra de Deus ela está dizendo que quando a gente se abstém e joga fora aquilo que leva à fraqueza espiritual, automaticamente a gente vai saber se posicionar debaixo do outro? Deus está preocupado com isso também. Quer dizer que Deus quer avaliar os nossos relacionamentos, porque Ele quer reformar. Talvez você diga: pastor, eu sou uma bênção nas paixões carnais, mas nesse ponto eu não sei me colocar debaixo do outro, não. Não sei me colocar debaixo do outro, não. Irmãos, quem não se abstém das paixões não sabe, de fato, se colocar corretamente diante dos outros. Por quê? Porque vai dar sempre o valor errado para as pessoas. Ou vai ter covardia e vai dar glória que é de Deus para aquela pessoa, e a pessoa, talvez por ídolo ou por medo, vai dizer: oh, não, eu cedo, eu faço tudo, você é meu Deus, tenho medo de você. Isso não é bíblico. Ou porque, de fato, vai para o outro extremo: não me coloco porque eu sou melhor que ele. Não aceito, não vejo Deus na vida dele e não, jamais me colocarei debaixo desta pessoa. Pense comigo que Pedro e os irmãos para quem ele está escrevendo estavam debaixo do governo do imperador Nero.
Nero foi um louco, subiu ao poder com 17 anos, ficou lá um tempo, depois se suicidou, depois de 14 anos. Enquanto esteve, pôs fogo em Roma e responsabilizou os cristãos, dizendo, a culpa é deles. Olha a calúnia. Foi ele que encomendou o martírio de Pedro. E Pedro está escrevendo para uma igreja que estava debaixo dessa tirania, dizendo, vamos nos submeter. Vamos saber estar debaixo dele. Com calúnia, com acusação injusta, mas nós precisamos nos posicionar debaixo dele. Qual é o argumento de Pedro para aqueles irmãos e para nós, que a palavra de Deus diz? Talvez você tenha aqui, cristiano, não é só nas relações, talvez na empresa, você tem um chefe, um patrão, ou na tua casa. Você tem alguém lá que diz, eu tenho que me colocar numa relação com essa pessoa. Ele é um incrédulo, pecador. A graça de Deus não está. Ele oprime, ele me calunia. Eu sou alvo de injustiça. Isso pode acontecer com crente. A gente pode assumir duas posturas. Ou é a postura de ir na igreja e decretar a morte da pessoa como vingança em nome do Senhor e dizer, ele vai, Deus vai pôr a mão, o Espírito de Deus vai amarrar ele vai ver o meu nome, o nome de Deus glorificado na minha vida. No fundo, é vingança gospel. A gente está ali querendo que Deus honra o teu nome. Não, Deus, me livra. Põe a tua mão, afasta para longe, me dá liberdade, faz alguma coisa. Ou, que não é isso que Pedro está dizendo, é dizer, Deus, eu quero estar do jeito certo. De maneira que o que ele faz de errado seja visto, mas o Senhor trate e eu não faça nada. É o Senhor que vai agir. Isso só é possível pela graça de Deus. Jesus viveu assim. Irmãos, a primeira coisa nesse sentido, se você tem alguém que você sabe que ele é uma pedra no teu caminho, ele é um espinho no teu pé, ele é a pessoa que o inimigo usa a fraqueza dele, ele usa palavras horríveis com relação a você, ele te calunia de coisas, ele é irônico com você, ele incita você na ira. Isso, se você não está vivendo com alguém assim hoje, mas você já deve ter vivido, ou se não, você vai viver. E a palavra de Deus nos desafia a gente saber se colocar diante de pessoas assim, com sabedoria. De maneira que a gente não seja tonto e nem vaidoso e orgulhoso. E faça com que o pecado do outro nos leve a pecar com o mesmo jeito. Qual é o caminho que a palavra de Deus nos dá? A primeira coisa, irmãos. O seu comportamento de abster-se das paixões carnais é o seu testemunho de que você não é o que a pessoa está dizendo que você é. Em outras palavras, você não precisa provar para ninguém que Cristo está em você. Você não precisa abrir a tua boca em defesa. Você tem o testemunho do Espírito Santo de Deus na sua consciência, e a consciência do crente é uma consciência exata, porque ela é bíblica, formada na palavra e iluminada pelo Espírito Santo. O que tem pecado de você, que se tem pecado na minha vida e tem pecado na sua, o Espírito de Deus é o primeiro a dizer, Cristiano, está errado. Cristo não está aí. A gente diz, socorro, quero deixar, me ajuda. E quando alguém nos calunia injustamente, é o testemunho do Espírito com a palavra em nós, que a gente diz, Deus, eu não preciso me defender. E eu sei que Cristo está aqui. Porque eu tenho deixado de lado aquilo que me leva à fraqueza espiritual. Irmãos, vocês estão percebendo que se a gente não sabe deixar de lado nessas horas da calúnia, a gente diz, eu vou provar que eu sou crente. Eu vou provar que eu sou membro da Fonte Sicar. E que Jesus está aqui. Jesus foi mudo para a cruz. Jesus não precisou se defender. Jesus foi quieto para a cruz, sabendo que o Pai, ele estava fazendo a vontade do Pai, que era morrer por nós. Então a primeira coisa que vai trazer paz ao nosso coração nesse momento, ainda que tenha um Nero dizendo que foi você que colocou fogo em Roma, e é algo que ele fez e responsabilizou você, não abra a tua boca. Fique quieto.
Olhe o caráter, pela graça de Deus também não se orgulhe de ser crente nem santo, mas pela misericórdia de Deus saiba que você tem deixado de lado aquilo que te escraviza. Segunda coisa que Pedro nos desafia aqui é que, além disso, o nosso comportamento de abster-se do mal, Deus usa isso, se Ele quiser, para a salvação do incrédulo. Pedro disse, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se submeta às autoridades, elas foram postas, ele está falando de todas as instâncias, do mais importante ao menos importante. Todas as coisas foram criadas por Deus, e ainda que os homens as corrompam, não tem problema deles. Mas nós temos que ser fiéis. Apesar do erro dos outros. Os ímpios, eles podem ficar ali, eles podem se calar diante da santidade de um crente fiel. E ele diz, irmãos, que os ímpios são insensatos. Insensato é aquela pessoa ignorante e desobediente a Deus. Ignorante e desobediente a Deus. Você conhece alguém assim? Você tem que conviver com alguém assim? Que te instiga o tempo todo? É uma pessoa insensata e Deus te plantou ao lado dele? Como nós temos nos comportado? A gente tem sabido se colocar debaixo dessas pessoas? Eles são insensatos, mas pelo nosso comportamento podem chegar ao conhecimento da salvação. Diante disso, a gente vai para uma terceira chamada da palavra para nós nesta noite. Como é que a gente vai se colocar debaixo dessas pessoas? Pedro nos diz. Em primeiro lugar, a gente tem que se abster. Em segundo lugar, saber se submeter. Em terceiro lugar, usar a liberdade. Irmãos, quero dizer assim, licença aos visitantes, mas quero dizer para vocês que todas as vezes que Deus me põe numa situação dessa, a primeira coisa que eu faço é quando vai acabar. Primeiro momento que Deus coloca situações que você tem que conviver com alguém que é insensato, eu falo, Deus, quem que vai morrer primeiro? Eu ou ele? E aí a gente fica pensando, o que é a liberdade? Quando o sofrimento acabar. De fato, se a gente for interpretar esse texto dizendo, não, quando essa pessoa sumir da minha vida, ou eu sumir da vida dela, beleza. Agora, o duro é quando Deus diz, vai viver todo dia da sua vida, você vai ter que enfrentar essa situação. Mas Pedro não está dizendo que a gente vai viver bem com a liberdade, é a liberdade da situação, liberdade da pessoa, suma. Não. Quando toda pessoa que é opressa, que é caluniada, que é injustiçada, quer liberdade. E a gente acha que a nossa liberdade está onde? Na libertação do problema. Pedro está dizendo, não. Pedro teve que viver a vida toda com Nero. Foi morto por ele. Aqueles cristãos tiveram que conviver com a injustiça e perseguição do imperador. E onde eles encontraram liberdade? No meio dessa opressão. Onde eu vou encontrar liberdade? Onde você vai encontrar liberdade nessa situação que está limitando você? Pedro vai dizer, olha, a liberdade do crente está onde? Quando ele não vive mais na escravidão do pecado. Se ele serve a Deus de todo o seu coração, ele serve ao próximo. E sabe honrar o próximo por amor a Deus. Em outras palavras, irmãos, a alegria em fazer o que é certo. A gente trata os outros com honra, ainda que essa pessoa seja desprezível na sua conduta. A gente olha o pecado dela e diz, Deus, eu não a louvo por isso, mas eu sei me colocar debaixo dela, porque eu não sou como ela, e eu não falo isso com orgulho, mas dando glórias a Deus, porque foi a graça de Deus que me tirou do pecado. E eu não quero voltar a ser escravo do pecado, como essa pessoa está. Tem misericórdia dele, como o Senhor teve misericórdia de mim. A liberdade do crente, irmãos, está em ter Jesus como Senhor.
A liberdade do crente está em dizer: Deus, quando eu estava longe de Cristo e alguém falava mal de mim, eu não oferecia outra face, eu me vingava. Quando alguém me caluniava, eu fazia a difamação da pessoa para todo mundo ver que eu fui alvo de injustiça e ele teve picuinha comigo. Quando aquele lá me roubou, eu roubei 2 vezes. Mas hoje, em Cristo Jesus, a gente diz: não, fica aí, ó. Teu pecado para em você. Eu estou livre dele. E eu não quero que ele me pegue. Essa é a liberdade. É aí que a gente vai dizer: eu não concordo. Você está aí instituído por Deus, seja governante numa relação macro ou numa relação micro, nas instâncias da nossa vida e do nosso contexto. Seja lá ou aqui, a gente diz: o Evangelho e a graça de Deus me dá a liberdade de dizer: eu não quero pecar. Eu não quero que esse mal gere mal em mim. E eu tenho a liberdade de ter o acerto de Jesus para não perpetuar o erro. Não é efeito dominó. O pecado vem pegando todo mundo, parou aí. Eu jogo ele para a cruz, eu não quero mais. Eu não quero ele na minha vida. Irmãos, em outras palavras, se nós estamos aqui hoje e nós temos nos deixado de lado, a gente tem praticado a abstenção, a gente tem se submetido, a gente tem que saber usar a liberdade de dizer: eu sei que aquele lugar que eu vou, aquela reunião, aquela convivência vai me incitar no pecado. Mas eu vou lá vigiando. E usando a liberdade do Evangelho para dizer: eu não quero sair de lá pecador. Eu não quero sair de lá inflamado. Eu quero sair de lá santificado. A pessoa vai vir com a palavra para mim, mas eu vou dizer: eu não quero, Deus. Eu não quero, porque eu odeio o pecado. Porque no fim, todas as vezes, irmãos, o pecado da ira ele é mortal, porque a pessoa lança o problema para a gente, aquilo atinge o nosso coração, fere, magoa, e aí a primeira coisa é a gente dizer: agora ele vai pagar por aquilo que ele fez. E aí a gente diz: meu coração já morreu. Pedro está dizendo: a gente tem a liberdade para honrar. Não é demais isso? Fulano, você me odeia, mas eu quero honrar o nome de Deus nessa posição que ele te colocou. Você não faz por onde, mas eu reconheço. Honrar o nome de Deus, honrar o Senhor, honrar as pessoas porque Deus as colocou naquela situação. E aí Pedro segmenta, para a gente encerrar. A primeira coisa que ele diz que a gente tem que saber honrar é o nosso irmão. E esse irmão é o irmão em Cristo. Pedro tem batido, a palavra de Deus tem batido nos nossos relacionamentos um com o outro. Se a palavra tem batido, a gente precisa aprender. O amor tem que ser sem fingimento, não pode ser representado. E agora ele está dizendo: não basta amar. O amor leva a honra. Honra o teu irmão. Honra o teu irmão e ame. Não só respeite. Respeite o teu irmão e ame o teu irmão. Se eu, da minha parte para vocês, vocês para mim, nós uns para os outros, ainda eu respeito o irmão, fica lá tranquilo, eu respeito a vida dele. Pedro está dizendo que a gente precisa respeitar e amar. Deus tem esse amor para dar para nós. Se você não tem dificuldade de amar o irmão, a palavra de Deus está dizendo que a gente precisa saber se colocar, ter a liberdade do Evangelho para amá-lo. Sabiamente, Pedro diz: honra o próximo. Ame o irmão. Agora, tema só a Deus. Com a palavra de Deus é perfeita, irmãos. Viva neste mundo, tema a Deus. Se qualquer próximo pedir alguma coisa fora da palavra, não, nós tememos ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Se tiver que morrer, paciência. Mas não nega o Evangelho. Eles morreram, não negando o Evangelho, temendo a Deus. Mas honraram as autoridades e amaram os irmãos. O Evangelho nos dá liberdade para isso. Irmãos, eu queria que a gente orasse nessa hora. Você está fraco, eu estou fraco espiritualmente. Você não consegue deixar de lado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, com os nossos gemidos inexprimíveis, ainda que nós sejamos fracos.
Nós podemos, nessa casa de Deus, nesta noite, chorar as nossas fraquezas e dizer: Deus, eu não quero ser fraco. Eu quero ser fortalecido espiritualmente. Vamos voltar na segunda-feira para a nossa vida, dizendo: Deus, eu quero voltar fortalecido espiritualmente. Eu preciso ser fortalecido. Se você está aqui hoje dizendo: Deus, eu estou fraco e não sei me colocar debaixo dessas pessoas. Eu sei que o Senhor colocou aquela pessoa no meu caminho e eu não sei me colocar debaixo dela. Nosso relacionamento está sendo uma tribulação. E eu estou me afastando do Senhor por causa dessa situação. Se você também não tem usado a liberdade para amar, irmãos, nós temos que ser livres para amar o irmão. Se o seu coração, o meu coração, está preso em amor para o irmão, nós devemos avaliar o nosso coração e pedir: Senhor, eu quero liberdade para dizer para aquele irmão: eu te amo. Eu te amo no amor de Jesus. Isso é muito sério. Se você tem temido mais aos homens do que a Deus, tem medo dos homens, tem medo disso, medo daquilo, a palavra de Deus quer nos ensinar a gente a reverenciar Deus como soberano. É Ele que estabelece reis e é Ele que os faz cair. Acima de tudo que existe, há um Deus soberano que governa todas as coisas. E é a Ele que nós devemos prestar conta. Vamos aproveitar esse momento de oração agora e ter a liberdade, pedir a liberdade a Deus para temer a Ele, amar o nosso irmão e honrar o nosso próximo. Hoje é um dia de ceia e a palavra de Deus diz que a gente deve examinar-se a si mesmo para comer o pão e beber o cálice. Examinar-se a si mesmo, irmãos, é perceber quais são as nossas fraquezas e o desejo do nosso coração, que a gente não consegue jogar fora aquilo que nos escraviza, em segredo, de oração com o Senhor. Também as coisas que do nosso relacionamento mostram para nós que o nosso coração está entulhado com coisas, e se de fato nós estamos bloqueados e não conseguimos amar. O Evangelho pede que nós, a Bíblia diz que nós devemos o amor um ao outro. Não é opção, não é lucro. Eu te respeito e quem sabe te amo. Não. É no mínimo amor. É no mínimo o amor. E não pode ser representado. Então hoje, se tem alguma barreira no seu coração, alguma barreira no meu coração, deixemos aos pés da cruz. Se tem alguma coisa que nos impede de amar, deixemos aos pés da cruz. Se tem alguma coisa que nos escraviza, que a gente diz: Deus, eu não consigo me abster. E a Bíblia diz que é para abster. Mas eu não quero me abster. Que a gente possa, nessa noite, dizer: Deus, domina a minha vida. É por amor a Jesus. Irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos faça olhar o mundo como peregrinos, nós olhando o mundo na condição de peregrinos e forasteiros, dizendo: eu estou aqui, eu estou bem, eu quero cumprir o que diz o livro de Eclesiastes, mas a minha pátria está no céu, o mundo não é meu lar. Eu me escandalizo, eu me assusto, eu não me conformo, eu não entendo. A minha única lógica e sanidade é o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus graça, graça nesta noite. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Ela é um espelho para nós. É uma visão exata que o Senhor tem de nós. É o prescrutar do Teu coração, do nosso coração pela tua onisciência. De fato, o Senhor sonda o que está dentro de nós. O Senhor esquadrinha a nossa vida, o nosso andar, o nosso viver, desde o momento em que a gente abre os olhos, do momento que a gente vive e dorme, até dormindo. Ó Deus, não há nada em nós que o Senhor não saiba. Nesta noite nós pedimos que aquilo que o Senhor vê em nós, pela palavra, mostra para nós. Traz à tona.
Tira de dentro de nós. Mostra, Deus, o que é que o Senhor vê, porque nós não queremos ter uma visão iludida ao nosso respeito. Nós queremos nos ver exatamente como o Senhor nos vê. E onde precisar da tua graça, nós contamos com o Senhor. Ó Deus, longe do Senhor, nós somos escravos de nós mesmos. Bem orou teu servo no louvor hoje. Ó Deus, e nós retomamos esta fala, nesse momento de liberdade na tua presença para dizer ao Senhor, nós queremos examinar o nosso coração pela tua palavra, para saber quais são os nossos desejos, para saber onde está o nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê um coração em Jesus. Dá-nos um coração em Jesus. Dá-nos um coração que tenha Jesus como riqueza, Senhor. Traz o nosso coração para perto de Ti. Por favor. Deus, nós não queremos o nosso coração correndo atrás de coisas, de pessoas para encontrar felicidade. Nós queremos alegria no Senhor. Satisfação em Jesus. Nossa riqueza, nossa vida. Livra o nosso coração, Senhor Deus, de buscar coisas, se agarrar e não querer obedecer a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos um coração fiel. Dá-nos um coração que Te conheça. Dá-nos um coração crente. Dá-nos um coração manso. Um coração humilde, como é o Teu. Por favor, ó Deus, nós pedimos ao Senhor força para jogar fora. Nós não pedimos ao Senhor abrevie o tempo e nos recolhe. Nós ansiamos a Tua volta, mas cremos que o Senhor virá na hora certa. E o tempo que o Senhor der para vivermos aqui, queremos viver para a glória de Deus, nos abstendo daquilo que nos escraviza, que rouba Jesus de nós. Deus, perdão se nós não temos tido coragem de jogar fora aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho. Aquilo que vai roubar Jesus da nossa vida. É sem culpa que nós oramos. É sem, ó Deus, é sem peso nenhum, mas é com humilhação que nós nos curvamos diante do Senhor e dizemos, tem misericórdia de nós, porque nós podemos ser negligentes com algumas coisas que o Senhor não quer na nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a buscar o Senhor enquanto se pode achar, ter Jesus como tesouro maior, a riqueza do nosso coração e da nossa vida. Jesus, nós queremos Te seguir, nós queremos nos colocar debaixo do Senhor, diante do Senhor, e queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, ó Deus, pedir que o Senhor nos coloque diante dos homens. Deus, nossas palavras, nossos intentos, nossas intenções, muitas vezes não têm refletido o amor, a pureza do Evangelho, e nós temos, ó Deus, os homens têm olhado para nós e não visto o amor de Deus. O amor de Deus que constrange, que denuncia o pecado, mas que revela um Deus gracioso, que sabe trazer o pecador das trevas para a luz. Ó Deus, perdão se o Teu nome tem sido blasfemado no meio dos incrédulos, por omissão da igreja, perdão, Deus, tem misericórdia de nós. Nós pedimos nesta noite, dá-nos um coração livre para nos humilharmos, dá-nos um coração livre do orgulho, da arrogância, dá-nos um coração livre da vingança, dá-nos um coração livre ó Deus, da maquinação, da fofoca, ó Deus, do falso testemunho, da intriga. Ó Deus, nós queremos um coração livre para amar, um coração livre, Senhor Deus, para perdoar, um coração livre para dizer que Deus tenha misericórdia desse incrédulo. Ó Deus, dá-nos um coração livre para não se vingar, para não querer o mal do outro. Nós queremos, ó Deus, um coração livre, como é o Teu coração, Senhor, para dar glórias a Deus, para dar glórias a Deus, e dizer que o Senhor
deve ser temido, o Senhor deve ser honrado. Ó Deus, nós queremos um coração livre para amar o irmão e honrar o próximo. Porque apesar dos seus erros, ele foi criado pelo Senhor, e isso já é motivo para nós reconhecermos a mão do Senhor na vida, inclusive de um incrédulo. Ó Deus, converte o nosso coração nesta noite de tudo que nós ouvimos da Tua palavra. Nossa atenção não está no que falamos ou fazemos em primeiro lugar, mas está aqui dentro de nós. Muda aqui dentro, Senhor. Se o Senhor não nos tirar dessa situação de injúria, de calúnia, de injustiça, nós pedimos a liberdade do pecado para dizer: nós podemos viver de acordo com Cristo. Transforma o nosso coração nesta noite, ó Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor. Nós queremos deixar ao pé da cruz tudo que nos escraviza. Nós queremos voltar para os nossos lares nesta noite, Senhor Deus, renovados na palavra e no Espírito. Ó Deus, para seguir Jesus, para seguir, Senhor Deus, o Evangelho com fervor no coração, com alegria de ser santo, encontrando sentido em amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, renova as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta noite e rasgar a nossa miséria diante do Senhor sem culpa, sem vergonha e sem medo, mas na liberdade, porque sabemos que há um Deus nos céus que se compadece de nós. Compadece-te de nós, lembra da nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. Deus, mas o nosso coração clama ao Senhor por água viva. Água viva que nos ensina a amar. Água viva que nos traz descanso no perdão. Água viva que é Jesus, que nos faz, Senhor Deus, encontrar descanso no Senhor. Nós queremos o Senhor aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de orar e confessar ao Senhor. Mas nós temos esperança de que o Senhor trabalha em nós, e que a Tua palavra pode ser vivida pelo poder do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.